pode usar som sem bateria? Quais são os benefícios e quais são as coisas contras de um sistema desse? Tem muita gente que me pergunta e ontem aconteceu um caso bem interessante que o inscrito, o som dele queimou. É isso mesmo, o som dele queimou por ele não ter bateria, que eu vou explicar para vocês tudo nesse vídeo, né? Quais são os benefícios, quais são os malefícios de usar um som sem bateria, né, no sistema, só na fonte. Tem muita gente que diz, rapaz, posso usar meu som diretamente no 220? Só se o seu modo estiver preparado, né? Geralmente o som de max, né, e tem modos aí 220, 300, né? O pessoal fala de high volts, mas se você pegar um modo aí normal de 12 volts, não vai ligar na tomada não, que dá, meu amigo, dá coisas horríveis, viu? Brincadeiras à parte, vamos lá para esse conteúdo aí, vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Highland Som, vai escrevendo. Eu sou Highland Som, né? E gosto de falar de som automotivo, então certeza que você está nesse vídeo aqui para aprender muita coisa. Então, chega de enrolação, Highland. Vamos lá o conteúdo aqui que eu vou explicar para vocês o que aconteceu com o som do nosso amigo e quais são os benefícios aí de você usar um som sem bateria e o que é que acontece, pode acontecer, né? Não é em todos os sistemas, mas é o que pode acontecer. Então vamos lá. Bem, gente, eu vou dizer os pós, né, de você usar um som sem bateria, né, só na fonte, né. Tem Bob não, né, fones aí que diz que você pode usar sem bateria. Não estou dizendo que não pode, viu, gente? É só dando o outro lado da moeda na questão de usar som sem bateria. A parte boa de você usar sem bateria, a bateria, né, porque é pesada, né, e geralmente de 5 em 5 anos, 3 em 3 anos, você tem que trocar a bateria, porque a bateria vai acabando sua vida útil, né. Eu mesmo tenho uma bateria, acho que não tá nem com 2 anos, né, ela já tá ali. Na hora que eu ligo ela, eu carrego muito tempo e ela fica ali em 12.2, né? Não tá, quem não está querendo mais nem dar o 12.3. Então, tem essa questão de você ficar trocando bateria sempre, né? Que é chato e é caro, né? Eu dividi a minha em 10 parcelas, meu amigo. Minha bateria, eu dando minha bateria antiga, ela foi R$ 850. Então, tem essa questão de você ficar trocando todo o tempo. E é caro pra bexiga, né? E dura pouco. Tem a questão, o pessoal fez aí até esse negócio de mióbio, né? Bateria mióbio não foi para frente, não deu certo nada e a gente aí tá comprando bateria. Apesar que a indústria é feita mesmo para as coisas da pau mesmo, né? Não sei se vocês sabem da primeira lâmpada que foi feita, que acho que chegou aqui no Brasil, não tá no corpo de bombeiro aqui no Brasil, se eu não me engano, ou é no outro país, eu não tô lembrado. Eu sei que a primeira lâmpada que foi feita ainda hoje está funcionando, né? Aí eles viram que não ia dar, né, retorno, né? Aí fizeram, tem até uma vida útil, né? Só um exemplo que eu tô dando para vocês, contando uma história, como é o mundo, né? Então eles viram que ia durar para sempre as lâmpadas, então você pode ver nas lâmpadas, né? Só um exemplo, que até aquela vida útil, né? Só dura até 8.000 horas, né? Só um exemplo. O cara faz, rapaz, isso aqui dá muito tempo. Então vamos diminuir a vida útil dela para dar menos, para a gente vender mais, né? No caso. Então acontece com tudo aí, nem com só automotivo, é em tudo, né? Nada pode durar para sempre. Então, gente, a questão da bateria é cara para bexiga e tem essa vida útil aí de o máximo mesmo você usando de boa 5 anos, né? Engraçado que a bateria acaba de uma para outra, aí você tem que comprar outra e ficar até na mão. É o seguinte, gente, a outra questão também de usar bateria é o peso, né? Rapaz, eu tenho um problema nas costas da coluna, minha coluna é meia coisada, já travou um monte de vezes. Para você pegar aquela bateria, você tem que precisar de ajuda. Olha lá, né? Eu tenho uma de 150 amperes. Meu amigo, é pesado demais. Tem essa questão de você levar um jabombar junto com o som ali, dá um trabalho da bexiga. Ainda bem que eu uso uns conectores rápidos, né? Que eu só faço tirar, é mais rápido. Mas mesmo assim, meu amigo, você botar aquela bateria do carro, né? É chato. Então, a parte boa de você não usar bateria é isso, né? Você não ficar comprando bateria todo tempo. E o peso também, que é horrível. E também você, né? Com a fonte, você só liga ali na tomada e de boa, né? Tá de boa, né? A parte sem bateria, quer dizer, é isso. A parte que eu acho que você tem que usar uma bateria, que eu vou até falar para vocês o que aconteceu com um inscrito aí. A parte de você usar bateria é que o som, cara, eu vejo que é diferente, né? Não tem aquela oscilação, né? Porque a energia, vocês sabem, se você botar um voltímetro ali, um multímetro, quer dizer, na energia, né, na sua tomada, você percebe que ela fica variando, né? Ela de vez em quando vai para 200, 220, 210. Aqui no Nordeste pelo menos, né, sempre fica variando. Então essa variação também passa, né, para a potência do seu som. Claro que, como eu disse para vocês, existem fontes aí, né, que diz que você não precisa usar, né? Eu não estou dizendo que não precisa, viu, gente? Deixando bem claro. Eu estou dizendo que tem essa variação aí e eu percebi que quando eu usava meu som só com a fonte, né, que eu já liguei, eu ligo, né, tranquilamente. O modo esquenta mais, né? Eu acho que é porque tem essa variação e às vezes fica mudando ali, né? A voltagem. Então eu percebi que o modo esquenta mais, né? Um dia eu botei uma bateria do tamanho que meu som precisava, que era 200 e pouco.
eu vi que passei o dia todo tocando meu som, eu vi que o modo ficava só morninho de boa, cara. Quando eu usava sem bateria ou uma bateria ruim, eu percebi que o modo esquenta demais. Então, já dá para ver, né? Quando o modo esquenta, é sinal que perde um pouco do rendimento. E outra coisa também que eu percebi, né? Um som do meu amigo, ele usava baterias, né? Do tamanho do som dele precisava. Um dia a bateria dele pifou, ele usou sem bateria, a gente foi, tomar uma ouvindo o som dele, só usado na fonte, né? E o grave eu senti que perdeu muito rendimento. O grave dele era até um vulcão, né? O grave cheio, pum, aquela coisa cheia, né? Com bateria. Nesse dia a gente foi ouvir o som dele sem bateria. Eu percebi que o grave mudou demais, ficou seco. O grave ficou seco. Eu digo, rapaz, cara, perdeu o rendimento do som todinho. Então é uma das coisas que eu digo, usar sem bateria acontece isso, né? Claro que se você usando uma fonte maior, né? Que o sistema dele tava com fonte menor, mas mesmo assim o volume não tava alto. Eu percebi isso, tem a questão da corrente, não é só porque tá marcando 12, 14.4 que tá mandando ali, o negócio é corrente, viu, gente? Volts é uma coisa e corrente é outra. As pessoas mais técnicas aí sabem disso. Então, eu percebo que com bateria tem muito mais rendimento o som. A parte boa também de você usar bateria aqui, se você quiser ouvir, por exemplo, você vai para outra cidade, só pega a bateria, bota seu som no carro, pega a bateria, bota ali, você pode ouvir até lá, né, ouvindo, dependendo da vida útil da bateria, né? Se a bateria tiver boa, né, dá para você ouvir a viagem todinha, ouvindo de boa ali, né, no seu sistema. Sem ligar no alternador, que eu tô falando, viu, gente? Tem essa coisa, eu já fiz muito e ainda faço. A qualidade da bateria você botar, né? Você desloca seu som para qualquer canto, sem desligar o som. Só botar lá dentro o som dentro do carro e você ouve de boa, né? Se for só na fonte, não tinha essa questão, né? Só você ia ligar o seu som na hora que chegasse lá. É uma grande vantagem. Mas a questão do som do nosso amigo, agora eu vou contar para vocês o que aconteceu, né? Que é a parte que eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Eu sempre falo para as pessoas. Eu até perguntei para ele, tu vai comprar bateria agora? Como é isso aí? Ele disse, não, deixa eu resolver meu problema. O que aconteceu, gente? Ele foi ligar o som dele, disse que tem muito tempo que tem o som dele, mas aconteceu uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. A queda de energia. Quando falta energia, e aconteceu justamente isso, ele chegou para mim agoniado, ele resolveu o problema que queimou uma peça do som dele por causa disso. Faltou energia, o som dele deu aquele pipoco, né? Não foi nem por causa do pipoco, né? Eu pensei que tinha queimado o módulo quando ele falou isso. Mas foi o processador que queimou, né? Queimou mesmo, ficou aquela tela... Eu sei que ficou doido, né? Resumindo, ele tem que trocar o processador dele. Queimou. Isso pode acontecer com o módulo, que eu já vi relatos de inscrito, né? Diz que queimou o módulo. Porque é o seguinte, gente. Tá lá em 14.4, né? Ou 12.6. Quando falta energia, ela desce. Ela vai descendo devagarzinho. Essa questão, quando desce ali um exemplo, 9 volts, 8 volts, é aquela questão ali que ainda o módulo tá funcionando e queima, né? As pessoas aí que mexem com eletrônica sabem o que eu tô falando. E se ele talvez tivesse bateria, quando faltasse energia, não tinha acontecido isso, né? Porque o som não desligaria. Aí ele ficou, né, triste com isso. Até pediu para fazer um vídeo, né? Rapaz, fala aí o que aconteceu comigo, né? Tem essa parte aí de você não usar bateria quando falta energia. Ele ficou triste, né? Ele disse que nunca tinha ligado o som meio-dia, né? Só tinha ligado no final de semana, só ligava no final de semana. Foi ligar meio-dia e acabou a luz. Resumindo, a luz, né, quando faltou, deu aquele pipoco no som. Quando voltou, ele ligou, né, que passou um pouco de segundo, aí ligou de novo o som. Não sei na hora, né? Pode ser na hora que quando chegou energia, a fonte dele estava ligada, né? Pode ser isso também, não sei. Mas que deu aquele pipoco, deu. E aí ele foi pro trabalho, né? Era bem na hora dele ir pro trabalho. Quando voltou de noite, o processador dele não estava funcionando mais direito. Mas eu não estou falando que todo o som queima por conta de quando falta energia, viu, gente? É só falando para vocês o que aconteceu com o inscrito, que eu já vi também pessoas falando que queimou o modo por conta disso, da energia baixa, viu? Outra coisa também que eu não podia deixar de falar, já vi amigos meus também, usando com bateria, né? A mulher foi usar o som e sempre eu digo aqui para as pessoas, quando você foi, vamos dizer, você passar uma semana sem ouvir som, né? Ligar seu som, você tem que ligar primeiro a fonte, dar uma carguinha, né? Ou você liga na fonte a fonte na energia para carregar um pouco, aí depois você liga o som. A mulher do meu amigo lá passou uma semana, né? A bateria dele eu acho que era de 60, né? Era pequena pro som. Eu sei que na hora que ela ligou o som, sem carregar o som primeiro, deu aquele pipoco. E o modo queimou os médios. Queimou mesmo que torrou. Impressionante. Acho que é porque tava energia pouca, né, na bateria. Na bateria queimou. Deu um pipoco lá e queimou o médio dele. Dor médio, caro que sua bexiga. Vocês sabem do quanto é o reparo. Então pode acontecer isso também. Uma dica que eu dou para você que também usa bateria. Não liga o som depois de uma semana ou mais. Já vai ligando o som. Você tem que primeiro ligar a fonte para carregar um pouco a bateria. Fica essa dica aí. Então, gente, esse é o relato, né? Tomara para você nunca tenha acontecido e que nunca aconteça isso, mas tem essa questão de pode acontecer a queima se você não usar bateria, né? Não estou falando que todo mundo acontece isso, pelo amor de Deus, gente. Estou falando que o que aconteceu com o nosso amigo aí, e eu falei as vantagens e desvantagens
que eu vejo aí do som automotivo, viu? Comenta aqui se aconteceu alguma coisa com você parecido ou nunca aconteceu. É muito importante você deixar seu comentário. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, hein?